Quando o empregado fica em gozo do auxílio por incapacidade temporária, a empresa tem a responsabilidade de pagar o salário deste segurado durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento. E a partir do 16º é que ele passa a efetivamente receber o benefício por parte do INSS. Neste caso, como a empresa é responsável pelos primeiros 15 dias de afastamento, caberá também a ela, quando tiver de serviço médico próprio ou tiver algum convênio com alguma empresa que possa prestar esse serviço, fazer o abono das faltas correspondentes a esses primeiros 15 dias. Quando a incapacidade ultrapassar os 15 dias consecutivos, aí sim é que o segurado vai ser encaminhado para avaliação no INSS e passará a receber o benefício caso seja assim confirmada essa incapacidade. E aqui, pessoal, tem uma coisa. Quando o segurado ele tem um benefício de auxílio por incapacidade temporária cessado e a partir da data da cessação deste benefício ele retorna ao trabalho, só que dentro de 60 dias após o fim deste benefício, ele vem a receber um novo benefício de auxílio por incapacidade temporária, decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade do primeiro, a empresa não pagará os primeiros 15 dias. Na verdade, o benefício anterior ele vai ser prorrogado a partir da data da sua cessação e vai ser novamente reativado até a data delimitada pela Perícia Médica Federal de cessação do novo benefício que foi gerado dentro desses 60 dias. Ou seja, se o segurado tem um benefício cessado e dentro dos 60 dias seguintes ele tem o mesmo motivo que gerou a incapacidade, ele fica novamente incapacitado por mais de 15 dias consecutivos, o benefício anterior será reaberto e será prorrogado até a data da cessação do próximo benefício, ok? Uma outra situação. Como nós vimos, o auxílio por incapacidade temporária ele é devido para aquele segurado que fica incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Se ele fica apenas 15 dias incapacitado, ele não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária. Então, imaginemos que o segurado ficou exatos 15 dias incapacitados. Como nós já vimos, os primeiros 15 dias de afastamento é por conta da empresa. E aí, no 16º dia, ele volta à atividade. Se dentro de 60 dias ele se afastar novamente por um dia que seja, ele vai fazer jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir desse novo afastamento. Por quê? Porque se dentro de 60 dias você ficar 15 dias, ou melhor, mais de 15 dias incapacitado para o trabalho, ainda que seja intercalado dentro dos 60 dias, a partir do 16º dia incapacitado, ainda que intercalado dentro dos 60 dias, você, neste caso, já vai estar sendo encaminhado para o INSS, ok? Mesmo que ele, dentro dos 60 dias, ele fique 5 dias, depois ficou na outra semana mais 5 dias, ficou na outra semana mais 5 dias, ficou na outra semana mais 2 dias. Vejo que nas primeiras semanas, 5 mais 5 mais 5, 15. Não teria direito. Só que dentro dos 60 dias, ele ficou ao total 17 dias. 5 numa semana, mais 5 na outra, mais 5 na outra, mais 2 na outra. A partir desse afastamento de 2 dias, ele já vai ser encaminhado ao INSS para realizar a avaliação médico-pericial e, se confirmada a incapacidade, receber o auxílio-doença, ainda que referente apenas a esses 2 dias. Beleza?
Outra situação muito comum, infelizmente, que é a situação do limbo jurídico previdenciário trabalhista. O limbo é aquela situação na qual o segurado ele se incapacita para o trabalho, por exemplo, por 3 meses. Daí ele agenda no INSS uma data para a realização da perícia médica. Só que quando ele vai agendar, ele só tem vaga para dali a 6 meses, sendo que ele ficou incapacitado por 3 meses. Ou seja, a perícia em tese vai ser realizada após um prazo em que ele já se recuperou. E o que é que o artigo 75, nos seus parágrafos lá do regulamento da Previdência Social diz? Que na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, médico assistente é o médico que atende o segurado e dá ali o atestado, o relatório, o diagnóstico de que ele precisa ficar 3 meses afastado do trabalho. O empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, ou seja, ele, após os 3 meses que o médico deu de incapacidade, ele pode retornar ao trabalho. E 3 meses depois, que é quando foi agendada a perícia médica, 3 meses após o retorno, né, uma vez que ele ficou 3 meses e a perícia só foi agendada para dali a 6, ele tem que retornar lá no INSS na data agendada. O problema, pessoal, é que nessas situações a empresa não quer receber o empregado porque ele não tem uma documentação do INSS que comprove que ele está apto a retornar ao trabalho, e ele fica sem receber o benefício porque a perícia ainda não foi realizada, e fica sem receber o salário porque a empresa não quer admitir o trabalhador. Por isso que nós chamamos de limbo trabalhista previdenciário. Bom, nessa situação, o que pode ser feito é ou o segurado entrar com uma ação trabalhista dizendo, olha, o regulamento da Previdência Social me autoriza a voltar na data após a data que o meu médico deu de afastamento. E ainda que a empresa não receba o trabalhador, ela vai ficar pagando o salário dele até o INSS fazer a perícia. E a outra opção é entrar com ações na justiça para poder antecipar esta perícia médica. Vamos ver daqui adiante que uma lei recente, ela prevê a possibilidade de se analisar a incapacidade apenas pela documentação apresentada pelo médico assistente, mas nós vamos ver isso logo adiante. A concessão de ofício do auxílio por incapacidade temporária, ela está prevista lá no artigo 76 do Decreto 3.048, que diz o seguinte: a Previdência Social processará de ofício, ou seja, sem o requerimento do segurado, o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. E quando que o INSS poderia vir a ter ciência dessa incapacidade? Quando as empresas, por meio da GFIP, que é a Guia de Pagamento do FGTS, e informações à Previdência Social, guia esta que foi substituída pelo E-Social, que é o sistema onde as empresas informam todos os eventos trabalhistas, previdenciários e tributários, para a Receita Federal, INSS, Caixa Econômica, enfim, para que todos esses tributos e todos os fatos geradores de contribuição sejam acessados pelo governo federal. Então, em tese, se a pessoa fica lá 20 dias afastado, o empregador vai informar isso lá no E-Social e o INSS, de posse dessa informação, poderia, de ofício, conceder o benefício por incapacidade temporária. Só que na prática a realidade nos mostra que não é muito comum isso acontecer,
na verdade, em todos os meus anos como servidor, como advogado, como professor, não vi um caso em que o INSS conceda de ofício o auxílio por incapacidade temporária. Porém, está no decreto, está sendo cobrado na nossa prova, a gente tem que falar isso para vocês. Quando a empresa, mediante os sistemas próprios disponibilizados pela Previdência Social, protocolam o requerimento do auxílio por incapacidade temporária, ou documento dele originário do seu empregado ou de contribuinte individual que lhe preste serviço, ele vai poder ter acesso a todas as decisões administrativas desses benefícios requeridos. Além disso, caso a empresa ela não queira fazer esse requerimento, ainda que o próprio contribuinte individual, prestador de serviço a ela, ou empregado faça o requerimento, a previsão no decreto é que elas tenham acesso a essas decisões administrativas, obviamente sendo resguardadas as informações sigilosas, em ato que vai ser expedido pelo INSS, e isto tem uma razão de ser, porque o benefício, por exemplo, pode ser indeferido e, neste caso, o segurado tenha que voltar às atividades da empresa. Ou pode ser que o benefício tenha sido concedido como de natureza acidentária. E aí nós vamos ver daqui a pouco que os benefícios acidentários eles trazem uma responsabilidade a mais para a empresa, trazem uma tributação a mais para a empresa. Então, a empresa, ela pode tanto requerer o benefício do seu empregado, do seu contribuinte individual que lhe presta serviço, ou no caso deles fazendo o requerimento, ela ter acesso, com exceção dos dados sigilosos, a essas decisões administrativas. O segurado que está em gozo do auxílio por incapacidade temporária, seja ele concedido judicialmente ou administrativamente, ele precisa necessariamente e independente da sua idade e sob pena de suspensão do benefício, se submeter ao exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e aos tratamentos que são dispensados gratuitamente, com exceção de tratamento cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Se o segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária não comparecer à perícia quando for convocado, não quiser se submeter à reabilitação profissional ou algum tratamento dispensado gratuitamente, ele terá o seu benefício suspenso. A exceção é quando for necessário uma cirurgia ou uma transfusão de sangue. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente, ele vai ser convocado a qualquer tempo para ser avaliado em relação às condições que ensejaram tanto a concessão quanto a manutenção do benefício. Essas revisões periódicas estão previstas lá na Lei 8.212, que trata do plano de custeio da Seguridade Social, nos seus artigos 69, 70, 71. Isto é realizado para que o INSS ele se certifique que aqueles benefícios, que aqueles valores estão sendo pagos a quem realmente faz jus a este benefício. E aqui, pessoal, essa lei 14.441, publicada antes do nosso edital, em 2 de setembro de 2022, provavelmente deve ser cobrada, porque ela trouxe uma novidade alterando o artigo 60 da Lei 8.213 no seu parágrafo 14. E foi justamente o que nós tínhamos falado quando nós falamos a respeito do limbo, que é a possibilidade de a Perícia Médica Federal conceder o benefício
sem a necessidade da perícia presencial e apenas com análise da documentação médica trazida pelo segurado. Diz assim o artigo 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa de emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos realizadas pelo INSS. São situações onde um ato do ministro do Trabalho e Previdência vai dizer, olha, nessas situações assim, assim, assado, vai ser possível ser feita a análise da incapacidade apenas pela análise dos documentos médicos, dos atestados, que devem estar preenchidos assim, 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 assado, para que seja, então, avaliada a existência ou não de incapacidade. Então, essa lei trouxe esta possibilidade, também alterou o artigo 101 da Lei 8.213, dizendo que o segurado em gozo do auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos tanto judicialmente quanto no meio administrativo, também estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção, a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social e tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. E a grande alteração, pessoal, que foi feita no artigo 101 da lei, é a inclusão da possibilidade da reavaliação das condições de concessão e manutenção dos benefícios por incapacidade e da condição de invalidez do pensionista nos benefícios concedidos judicialmente. Havia uma celeuma, até porque, em que pese nós termos visto nesse instante que o decreto ele já trazia essa possibilidade de se reavaliar os benefícios sob pena de suspensão, havia uma discussão no âmbito jurídico se o benefício concedido judicialmente poderia ser cessado administrativamente pelo INSS. Com a mudança legislativa, está muito claro que pode sim ser feita esta revisão, que mesmo quando o benefício é concedido judicialmente, o segurado ele é obrigado a passar pela Perícia Médica Federal, ou, como nós vimos no parágrafo 14, ter a sua incapacidade temporária sendo avaliada por meio de análise documental. Parágrafo 6º. A avaliação de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, que é justamente o exame a cargo da perícia médica, poderá ser realizada de forma remota ou por análise documental, reforçando o que nós vimos aqui no parágrafo 14 do artigo 60, né? Observado o disposto no parágrafo 14 do artigo 60 desta lei, e no parágrafo 7º deste artigo, que reforçando ali o parágrafo 14, diz que ato do Ministro do Trabalho e Previdência disporá sobre as hipóteses de substituição do exame pericial presencial por exame remoto e as condições e limitações para a sua realização. Então, gente, isso já é uma realidade. Os benefícios por incapacidade temporária, especificamente, né? Eles podem já ser analisados apenas de forma remota, apenas com análise documental. Já tem portaria que foi publicada já e que está em vigor, né? E estará em vigor também na data da nossa prova, que admite sim a análise da incapacidade de forma remota e por meio de análise documental, sem a necessidade de perícia presencial. Quando que o auxílio por incapacidade temporária ele é cessado? Quando o segurado recupera a sua capacidade laborativa, quando ele está apto para voltar ao trabalho, quando ele está
incapacitado permanentemente para o exercício da atividade laborativa e lhe é concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, ou na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente, hipótese em que ele retornará ao trabalho, receberá o auxílio acidente como parcela indenizatória pela redução da sua capacidade laborativa. Existe também, pessoal, a possibilidade de, na concessão do auxílio por incapacidade temporária, a perícia médica já determinar uma data de cessação do benefício, mais conhecida como DCB, ali na concessão. Então, o segurado ele vai ao INSS, o INSS diz, olha, você realmente está incapacitado temporariamente, mas dentro de 6 meses você já pode voltar para a sua atividade. E, neste caso, dispensaria uma nova perícia de retorno. E o artigo 78, né, do Decreto 3.048, diz que, sempre que possível, o ato da concessão ou da reativação do auxílio por incapacidade temporária judicial ou administrativo deve restabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Por isso, pessoal, que quando isto não é realizado, o que é que acontece? O benefício ele é cessado após 120 dias, contado da data da concessão ou da reativação, exceto se determinado prazo para cessação do benefício por incapacidade, faltando ali 15 dias, por exemplo, antes do retorno à atividade laborativa que tinha sido fixada lá na concessão, o segurado ele não se sinta apto a retornar. Nesta situação, a partir de faltando 15 dias para ele retornar à atividade determinada pela perícia médica, ele pode solicitar um pedido de prorrogação deste benefício. Nesta situação, será agendada uma perícia médica que deveria ocorrer antes da data do retorno, mas que infelizmente só é agendada para após esta data, voltando então o segurado a cair no limbo, que nós já falamos anteriormente, e daí ele vai ficar aguardando uma avaliação pericial para ver se é realmente direito dele ter prorrogada aquela data de cessação de benefício, porque ele ainda não está apto, ou se for negado o pedido de prorrogação, ele ter que retornar à atividade. Se ele não concorda com o resultado da avaliação, que já determinou um prazo ali estipulado para ele retornar ao trabalho, ele pode, além de pedir o pedido de prorrogação, faltando 15 dias antes, a partir de 15 dias antes da data do retorno, entrar com recurso ao Conselho de Recurso da Previdência Social no prazo de 30 dias a partir da ciência da decisão do INSS. Nesta situação, a análise médico-pericial, se necessária lá no âmbito do recurso administrativo, vai ser feito por um médico perito distinto, diverso daquele que tem realizado o exame anterior. Ok? Caso o prazo concedido para recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar sua prorrogação da forma estabelecida pelo INSS, nós já vimos isso, e a comunicação da concessão do benefício vai conter as informações necessárias ao requerimento da prorrogação, e uma vez solicitada a prorrogação, o segurado ele pode desistir antes da realização do exame pericial, hipótese que o benefício será mantido até a data da sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida lá na análise inicial pela Perícia Médica Federal. Caso o segurado se considere capaz de retornar à atividade antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal, exemplo, Perícia Médica deu um prazo de 6 meses
para ele retornar à atividade, é o período para ele se recuperar. Quando deu 4 meses, ele falou, não, já estou bom, já posso voltar a trabalhar. Neste caso, ele terá que fazer uma nova avaliação médico-pericial para que ele seja autorizado a retornar à sua atividade. Beleza? Reabilitação profissional. Reabilitação profissional é uma das prestações devidas no âmbito da Previdência Social. Não é um benefício onde você recebe o pecúnia, mas é sim um serviço onde objetiva readaptar aquele trabalhador para exercício de novas atividades, tendo em vista que a incapacidade ao qual ele foi submetido não permitirá que ele retorne às suas atividades laborativas normais. Então, o que é que vai acontecer? O segurado que está em auxílio por incapacidade temporária e é insuscetível de recuperação para a atividade habitual que ele estava tendo, ele deverá se submeter ao processo de reabilitação profissional para o exercício de uma outra atividade. Enquanto ele estiver no processo de reabilitação profissional, ele vai ter o seu benefício mantido até que ele seja considerado reabilitado para desempenhar uma atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando, após a reabilitação, não seja possível recuperá-lo, ele seja aposentado por incapacidade permanente. Uma vez reabilitado, a alteração das atribuições e responsabilidade do segurado compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não será considerado desvio de cargo ou desvio de função, no caso do segurado reabilitado, que tiver em processo de reabilitação. Okay? Aquilo ali se dará por uma previsão legal expressa, onde permite que o empregador o realoque em outra atividade compatível com a nova capacidade que ele adquiriu no processo de reabilitação para realizar a sua atividade. O segurado empregado, inclusive o doméstico, quando está em gozo de benefício, ele será considerado como licenciado, ok, gente? E a empresa, neste caso, que garante ao segurado licença remunerada, ela ficará obrigada a lhe pagar, durante o período de auxílio por incapacidade temporária, esta eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia paga pela empresa aos empregados que tenham direito a essa licença remunerada. E, por fim, nós trouxemos aqui uma situação em que, pese não estar prevista na lei previdenciária, está prevista lá na consolidação das leis trabalhistas, lá no artigo 133, que diz o seguinte: não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, que normalmente é de 12 meses, tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Ou seja, a redação aqui da CLT, ela não foi atualizada para o auxílio por incapacidade permanente, mas se trata da mesma situação. Se o segurado empregado, dentro do período aquisitivo, que são de 12 meses, ele ficou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ele vai perder as férias. Se ficou em gozo de auxílio por incapacidade temporária por mais de 6 meses, ele vai perder as férias, ainda que de forma descontínua. Ficou 1 mês e meio aqui dentro desse período de 12 meses. Depois ficou mais 3 meses. Depois ficou mais 20 dias. Se ao final do ano, desse período de 12 meses, de período aquisitivo, somadas esses afastamentos, ultrapassar os 6 meses, ele vai perder o direito às férias. Ok, pessoal? No próximo bloco,
vamos falar então de outro benefício por incapacidade, que é a aposentadoria por incapacidade permanente.